falar um pouco sobre esse novo governo e esclarecer, a meu ver, alguns equívocos que existem sobre o presidente eleito e seus planos. Pois bem, sobre o presidente eleito, e talvez a minha questão mais importante. Eu fui convidado, uma semana antes do segundo turno das eleições, fui sondado para participar do governo. Aquilo não foi revelado antes das eleições, nós entendemos que seria impróprio, mas, em seguida, o presidente eleito fez um convite público e, após conversar longamente com o presidente eleito, eu acabei resolvendo aceitar esse convite. Os motivos da minha aceitação. É até estranho dizer isso, mas não vislumbro no presidente eleito um risco de autoritarismo ou um risco à democracia. Não se está aqui simplesmente se trocando uma posição ideológica autoritária por uma posição ideológica autoritária de sentido contrário. O próprio presidente eleito, durante as eleições, ele reiteradamente fez afirmações acerca do seu compromisso com a democracia e com o Estado de Direito. Rigorosamente falando, era o oponente político que tinha em seu programa a proposta de controle, entre aspas, social do judiciário e controle social da imprensa, enquanto que o presidente eleito, mesmo sofrendo críticas acirradas da imprensa brasileira e até mesmo da imprensa internacional, sempre reafirmou sua posição quanto à liberdade de imprensa e que ela não seria, de qualquer modo, afetada. Também é também estranho, um pouco, dizer isso, mas já que existe uma imagem, às vezes distorcida, em relação ao presidente eleito, eu jamais aceitaria uma posição no governo se vislumbrasse qualquer risco de discriminação de minorias. Pessoas, às vezes, fazem afirmações infelizes no passado. Isso não significa que se traduz em políticas públicas concretas e não existe nenhuma perspectiva de ser adotadas políticas discriminatórias contra minorias no Brasil. Todos têm direito à igual proteção da lei e esse também é um compromisso do novo governo. Não existe nenhuma espécie de risco em relação a essa espécie. Também não existe um risco de controle, de captura das instituições de controle ou dos demais poderes. Eu sou um juiz. Toda a minha formação é baseada em lei, Estado de Direito e respeito àquilo que nós, na nossa tradição, chamamos, tradição continental europeia, de governo de leis, aquilo que os anglo-saxões chamam de rule of law. Não há nenhuma possibilidade de uma captura de outros poderes ou de outras instituições, nada nessa espécie. Para explicar por que eu aceitei o convite, foi, primeiro, por ter essa compreensão dos compromissos institucionais e democráticos do presidente eleito, e, por outro lado, porque vi nisso uma oportunidade de avançar a agenda anticorrupção no Brasil em uma outra esfera do poder. Como eu disse, as Cortes de Justiça, o fim da impunidade, é condição necessária para se vencer a grande corrupção ou o sistema de corrupção, mas não é uma condição suficiente. São necessárias reformas mais gerais. Isso eu não posso fazer como juiz, mas posso tentar fazer dentro
de uma posição do governo, no caso aqui como ministro da Justiça e ministro da Segurança Pública. Aquilo que não foi feito e que deveria ter sido feito pelos governos após as revelações dos casos Mensalão e, igualmente, da Operação Lava Jato, o propósito, é o que me levou a aceitar esse convite. Durante esses 4 anos da Operação Lava Jato, eu devo dizer que foi um trabalho muito difícil. Não só meu, né? Na verdade, por razões que não sei muito bem explicar, acabei ficando mais projetado, a minha imagem ficou mais projetada como símbolo, talvez, dessa investigação, mas ela envolve o trabalho de policiais corajosos, de procuradores destemidos e não só de um juiz, mas de um sistema de justiça que envolvem juízes de outras localidades, inclusive juízes de outras instâncias. Mas, enfim, durante esse período, houve um trabalho muito difícil e, por diversos momentos, durante esse trabalho, eu sempre me perguntava, ou eu me perguntei, se nós não tínhamos ido longe demais na aplicação da lei, se nós não tínhamos chegado no momento em que o sistema político iria revidar para buscar manter aquele sistema de corrupção. Ameaças não faltaram, né, de diversos tipos, inclusive ameaças ou sombras de retrocesso na aprovação de leis que, vamos dizer, afetassem o nosso trabalho. Eu tenho uma grande admiração pela famosa Operação Mãos Limpas, a Mani Pulite, na Itália, um trabalho fantástico, realizado por magistrados, entre 92 e 94, principalmente. Eu não tenho condições de avaliar com muita segurança a situação de outros países, mas há uma certa afirmação, vinda muitas vezes dos próprios italianos, de que as expectativas geradas pela Operação Mãos Limpas, de certa forma, foram afetadas por reformas legislativas que vieram em seguida. Reformas legislativas que não visavam, reconhecendo o problema da corrupção, permitir o avanço, mas sim de reformas políticas que visavam retomar aquele sistema de corrupção e evitar que as investigações fossem adiante. E aqui eu faço essas afirmações com pedido de escusos, talvez não conheça a situação real, mas existia sempre essa percepção de que esse caso, Operação Lava Jato, iria chegar a um momento ao fim e era preciso que ele gerasse mudanças institucionais mais significativas. Me foi dada a oportunidade, então, de assumir essa posição e de avançar nessa agenda, sempre com respeito ao devido processo, ao Estado de Direito, à independência das Cortes de Justiça. Isso é algo essencial, assim como a liberdade de imprensa. E, enfim, me senti tentado pela oportunidade de fazer algo mais significativo, não pela posição de poder, mas pela probabilidade de avançar nessa agenda, que representa também o aprofundamento da nossa democracia em um nível mais alto, né, com propostas de lei, com, vamos dizer, a liberação dos órgãos de investigação para que façam o seu trabalho sem interferência política. E isso não significa predileções ideológicas na investigação da corrupção. A corrupção é algo que afeta tanto partidos da esquerda, como partidos da direita, como partidos do centro. O político que se corrompe, na verdade, é um político que trai o seu mandato e não faz a menor diferença se ele defende uma ideologia ou outra nessa perspectiva.
Além disso, né, o Brasil, infelizmente, tem grandes problemas de segurança pública. Nós temos mais de 60 mil homicídios por ano no Brasil. 60 mil? Mais de 60 mil. Por outro lado, os índices de resolução desses casos criminais, de homicídios, são inferiores a 10%. Uma situação calamitosa. Nós temos organizações criminosas, talvez não tão poderosas como de alguns outros países, mas que representam um crescente desafio à própria segurança e o bem-estar da população, especialmente das comunidades mais carentes. Então, de fato, dentro vamos dizer, das propostas do novo governo, e nisso eu me insiro como ministro da Justiça, há realmente uma intenção de endurecimento, né? Mas não contra as liberdades democráticas, sim contra a grande corrupção, contra o crime organizado e contra o crime violento. Mas essa é uma bandeira que, a meu ver, é absolutamente consistente com qualquer proposta democrática, já que esses males afetam a própria qualidade da democracia. Em síntese, são mais ou menos essas as considerações, né, que eu gostaria de dizer. Enfim, é o projeto de um governo, sei se qualifico de direita ou conservador, mas é um governo absolutamente compromissado com as instituições e com a democracia. Não há nenhum risco nisso. No caso da minha pasta em particular, como disse, né, sempre aí observando o devido processo, mas é realmente necessário o endurecimento contra esses 3 elementos: grande corrupção, crime organizado e crimes violentos, para que nós possamos aí ter um melhor país para todos. Muito obrigado.